Graça e paz, igreja. Amém? Mineiro é um problema. Da minha casa até o templo, eu vou a pé, 3 minutos. A gente jogou no aplicativo, ele falou assim, sai 6 horas. E nós saímos às 6 em ponto. E aí, pegamos um pequeno congestionamento, mas aqui chegamos para a glória de Deus. E aqui estamos. Peço perdão aos queridos aí. Mas a gente vai aprendendo, tudo é aprendizado, tá, queridos? A gente vai aprendendo. Um privilégio estar com os irmãos nessa noite, ministrando a palavra, que Deus possa falar ao seu coração. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, narra quando ocorre o primeiro concílio. Havia uma certa divisão teológica. Alguns queriam e achavam necessário circuncidar. E Paulo vem a Jerusalém com alguns irmãos e após certa discussão, fala, não precisa circuncidar. Se guardem da comida aos ídolos, se guardem da imoralidade sexual. Não tragam sobre o povo uma carga que nem nossos pais suportaram. Água de coco, irmão? Achei que era água de coco, rapaz. Outro nível, hein? Obrigado, querido. Paulo, após o veredito da igreja, dos apóstolos, ele então retorna e na sua segunda viagem missionária, numa cidadezinha chamada Troade, de repente, o homem aparece para ele e diz assim, passa a Macedônia e nos ajude. E Paulo então é direcionado a uma cidade chamada Filipos. Filipos recebeu esse nome em homenagem ao pai de Alexandre o Grande, Filipe II. E ali Paulo, em pouco tempo, deixa uma igreja fundada. E se você pegar das cartas que o apóstolo escreve, talvez a única carta que você vai observar Paulo rasgar o seu coração é a carta aos Filipenses. Uma igreja que eu diria que é a igreja de todo pastor pastorear. E é justamente esse o tema da mensagem nessa noite. A igreja dos meus sonhos. Nós começamos o ano de 2024, queridos. A CIB, Vila Batista, não é diferente das demais igrejas. Tem sonhos, tem projetos, tem planos. Mas não é, nunca foi, nem será perfeita. Pelo menos enquanto Cristo não voltar. Mas não deixa de ser uma igreja sonhadora. Não deixa de ser uma igreja que, pelo que observei nesses dias, tem sido treinada de forma intensa, dedicada, para atingir sonhos e objetivos. Quando converso com o vosso pastor, vejo planos, vejo projetos, vejo dedicação, intensidade. Mas e a igreja? Você sonha com essa igreja? Como vocês querem estar no final desse ano de 2024? Talvez a carta de Paulo aos Filipenses possa nos ajudar. Quando olho para o apóstolo, nessa carta em específico, percebo algumas questões interessantes. Paulo, quando chegava em alguma cidade para implantar uma igreja, geralmente ele procurava uma sinagoga. Para que uma sinagoga fosse implantada, no mínimo 10 judeus. Filipos era uma igreja diferente. Não foi implantada a partir de uma sinagoga, a partir da visita a uma sinagoga. É uma igreja que começou às margens de um rio. Ou seja, aquela cidade, com cerca de mais ou menos, aproximadamente 10 mil habitantes, segundo teólogos, não tinha sequer 10 judeus. Porque para ter uma sinagoga era necessário, no mínimo, 10 judeus. Mas Paulo estrategicamente olha para aquela cidade e diz, eu vou investir meu tempo. Eu vou me dedicar a essa cidade, eu vou me dedicar a esse povo. Aqui pode nascer uma igreja.
E se você passear por Atos 16, você vai perceber que algumas coisas bem conhecidas do meio cristão aconteceram ali. Paulo chega na cidade e uma jovem adivinha começa a andar atrás dele dizendo: olha, esses homens são filhos do Deus vivo. Paulo, sanguíneo como sempre, se vira e expulsa aquele espírito de adivinho. Refrescou a memória aí? A moça é liberta do espírito de adivinho. Paulo então é preso juntamente com Silas. Foi nessa cidade. À meia-noite, por volta da meia-noite, trancado, ao invés de reclamar, eles adoram. São libertos da prisão. Suas feridas curadas pela família do carcereiro que se converte. Todo mundo fica atônito, porque descobriram que Paulo tinha cidadania romana e não se podia açoitar um cidadão romano. Paulo então deixa aquela cidade. Olha que circunstância adversa. Confusão teológica. Açoites, perseguição. Uma cidade improvável, um lugar improvável. Mas em lugares improváveis, Deus levanta igrejas. Em lugares improváveis, Deus levanta um povo capaz de ser a solução, a resposta de Deus para aquela comunidade. A igreja dos meus sonhos, ela é a resposta de Deus para toda e qualquer sociedade. Eu não acredito que órgãos públicos resolvam o problema lá de fora. Não acredito. Eu não acredito que as instituições públicas tenham condições de resolver qualquer problema. Prostituição, sexo, drogas, gravidez da adolescência. Qualquer que for, nenhuma instituição pública, ela tem o poder de transformar. Agora, se a igreja se posicionar, se a igreja entender o seu papel, ela se torna a solução, a resposta para a comunidade que vive lá fora. Essa é a igreja dos meus sonhos. Mas a igreja dos meus sonhos, ela tem algumas características. E talvez seja por isso que Paulo rasga o coração. Por isso, abra sua Bíblia e mantenha aberta. Filipenses, capítulo de número 1, versículos de número 3 a 6. Filipenses, capítulo 1, versículo 3 a 6. Nova Almeida atualizada. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Me permita ler na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Sempre que eu penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. Paulo dizendo. E todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho desde o princípio até o dia de hoje. Pois eu estou certo de que Deus, que começou este bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que esteja completo no dia de Cristo Jesus. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele tinha recebido a visita de um jovem chamado Epafrodito. Se você observar a história desta igreja, você vai perceber que o apóstolo, ele não está em um lugar confortável. Paulo, quando ele escreve essa carta, essa é uma das possíveis 5 cartas, ele escreve da prisão. Mas em momento nenhum nessa carta você vai perceber ou ouvir o apóstolo Paulo dizendo: orem para que Deus me tire daqui.
A igreja, quando ela entendeu que o apóstolo que havia fundado aquela igreja estava preso, ela pega Epafrodito, levanta uma oferta e através de Epafrodito envia a igreja de Filipos. Como se não bastasse, Epafrodito chega, entrega a oferta, mas adoece. Que complexidade! E a gente acha que ser igreja é fácil. Quando passeio pelas páginas do Novo Testamento, ser igreja, queridos, é extremamente complexo. É desafiador. Não é fácil. Mas quando olho para esta igreja em específico, o meu coração se enche de alegria. Olha o que diz a mensagem. Toda vez que penso em vocês, tenho de dar graças a Deus. Cada exclamação minha é um estímulo à oração. E oro por vocês com o coração alegre. É grande a satisfação em ver vocês prosseguindo conosco, crendo e proclamando a mensagem de Deus desde o dia em que ouviram até agora. Nunca tive a menor dúvida de que o Deus que iniciou esta grande obra em vocês irá preservá-la e conduzi-los a um final grandioso no dia em que Cristo Jesus se manifestar. O apóstolo que abre o seu coração, que rasga o seu coração de amor por aquela igreja. Mas o que tinha naquela igreja que tanto encantava o apóstolo Paulo? O que tem numa igreja que ela se torna ímpar e se torna a igreja particularmente dos meus sonhos, e eu creio que de muitos pastores? A igreja dos sonhos, dos meus sonhos, ela aprende a cuidar. Vou repetir para você entender. A igreja dos meus sonhos, ela aprende a cuidar. Filipenses 2, capítulo 4. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Filipenses 2, 20. Pois Timóteo é o único que se preocupa com vocês como eu me preocupo, e é o único que de fato se interessa pelo bem-estar de vocês. Filipenses 2, 25. Que é preciso enviar a vocês nosso irmão Epafrodito, meu companheiro de trabalho de lutas, o qual vocês enviaram para me trazer a ajuda que eu precisava, por causa da maneira de como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o evangelho, desde o primeiro dia até hoje. A igreja dos meus sonhos, ela cuida uns dos outros. Não há como ser igreja se eu não aprender a cuidar um do outro. Se eu não aprender a olhar a necessidade do meu irmão, não há como ser igreja. Por que você se reúne aqui? O que a CIB Vila Batista tem que outras igrejas não têm? Como você cuida do seu irmão? Quantos estão enfermos? Quantos você visitou? De quantos irmãos você deu falta aqui nessa noite? Isso é cuidado. Quanto tempo você investiu mandando uma mensagem? Hoje você tem recursos tecnológicos. Quem faltou? Você sentiu falta? Isso é cuidado. A igreja dos meus sonhos, ela cuida uns dos outros. Quando as pessoas passam por aquela porta, o seu olhar é clínico em se perguntar o que ela necessita. As pessoas não podem mais entrar pelas portas das nossas igrejas com necessidades físicas, espirituais e emocionais, e nós não nos atermos a isso. As pessoas não podem mais entrar pelas portas das nossas igrejas e dizerem assim: ei, eu preciso de uma cesta básica. E a gente dizia assim: ora. As pessoas não podem mais entrar pelas portas da nossa igreja e nós não sermos capazes de olharmos e dizer assim: o que ela precisa? Como ela está vestida? Será que ela não precisa de um sapato?
Será que ela não precisa de um abraço? Você já cumprimentou quem entrou aqui essa noite? Você já deu um abraço? Você já olhou no semblante do seu irmão e se perguntou se ele está triste, alegre, se ele está com problemas ou não? Você já parou para pensar que isso não é obrigação do pastor ou do diácono, mas é do membro do corpo? Porque a igreja dos sonhos, ela cuida. Ela se aproxima para se relacionar e amar. Olha para Filipos. Espera aí, passou alguém por aqui que cuidou de nós, implantou a igreja onde ele está preso. Parem tudo, vamos cuidar. Levantem uma oferta. Ele está preso, vão até ele. Cuidem, porque ele cuidou de nós. A igreja dos meus sonhos, ela cuida uns dos outros. Como está o irmão que está sentado ao seu lado? Já parou para pensar? Como ele está? Pode olhar para ele aí, não precisa ter vergonha não. Como ele está? Reparem no semblante dele. Ele está triste. Ele sorriu para você. Olhe para ele. Igreja se relaciona. Igreja cuida uns dos outros. Mas a igreja dos meus sonhos, ela não apenas cuida uns dos outros, mas ela também é determinada a alcançar vidas. Filipenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Preste atenção. Pois foi assim que toda a guarda do palácio, do governador e de todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que estou na cadeia porque sou servo de Cristo. E a maioria dos irmãos, vendo que eu estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. Paulo não escreve, olhem, me tirem daqui. Esse não era o pedido de Paulo. Paulo não diz, olha, eu estou passando dificuldade. Não, a igreja sabia das necessidades deles e cuidava de Paulo. Mas ele se alegra e diz assim, olhem, prestem atenção. Deus me colocou no lugar certo. Sabe o que era a guarda pretoriana? Era a elite do exército romano, que guardava o imperador. Deus pega Paulo e leva ele preso para que o evangelho chegasse ao coração da guarda pretoriana. As dificuldades que Paulo enfrentava não desanimava a igreja de Filipos. Pelo contrário, os irmãos estavam cada vez mais animados. Não, se Paulo está passando por aquilo, se Paulo está preso, está pregando o evangelho, nós estamos aqui do lado de fora, então nós precisamos fazer alguma coisa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você ama pessoas? Ama? Deixa eu ser mais específico. Você ama almas? Preste atenção no que eu vou te dizer, com muito carinho. E por favor, não se ofenda. Quem ama, renuncia. Quanto tempo você renunciou essa semana orando por alguém que você quer que seja alcançado pelo evangelho? Quanto tempo você investiu de joelhos dobrados, colocando exatamente a vida dessa pessoa que você quer que seja alcançada pelo evangelho diante de Deus? Quanto tempo? Quantas mensagens você mandou para essa pessoa? Você teve um tempo para ir visitar essa pessoa? Porque quem ama renuncia. Deixa eu te dar um exemplo. Minha esposa e eu, nossa família, estamos passando por um tratamento oncológico. E muitas vezes minha esposa com dores. Eu estava no gabinete atendendo.
Lá o gabinete é na minha casa, a igreja ainda não tem estrutura, então o gabinete pastoral é na minha casa, eu atendendo. E de repente chegava ela: você está com fome? Quer um café? Para um pouquinho, faz um lanche. Ela renunciando à sua condição física para cuidar de alguém. Quem ama, renuncia. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Quantas pessoas você convidou para estar no culto aqui hoje? Quantas pessoas? Deixa eu ir mais profundo. Se Deus enviar para aqui hoje, para Cibe Vila Batista, 60 jovens, tem quem cuida? Chegar aqui hoje, ali na porta, e dizer assim: a partir de hoje, nós vamos ficar aqui. Tem quem cuida? Você está disposto a cuidar? Porque não vai descer anjo do céu. Deus usa homens e mulheres, mas vai exigir de você renúncia. Hoje pela manhã chegamos aqui por volta das 9, os meninos ficaram aqui com a gente até quase meio-dia. Renúncia. Renunciando estar com a família. Um jovem parece que tinha um familiar doente, passando mal, e ele estava aqui. Renúncia. Quem quer alcançar almas, quem quer crescer, vai ter que passar pelo processo da renúncia. Cada um com algumas complicações, mas deixa eu te dizer uma coisa: sabe quando que eu começo a ver renúncia na igreja? O culto começa às 7, eu chego às 6:30. Por quê? Se o visitante chegar, com quem que ele vai se relacionar? Quem vai cumprimentá-lo? Quem vai dar atenção? Quem vai sentar do lado? Quem vai ouvi-lo? Renúncia do tempo. Não tem como eu dizer que amo se eu não aprendi a renunciar. Meu tempo, minhas vontades, meus desejos. A igreja dos meus sonhos, ela é determinada a alcançar almas. Preste atenção, o visitante, quando ele entra na igreja, antes da mensagem, ele chegou aqui a primeira vez, antes da mensagem, ele já decidiu se ele vai voltar a outra vez ou não. Pela forma como ele foi tratado, pela forma como ele foi recebido. Por quem o acolheu, por quem sentou perto, por quem o ouviu, por quem perguntou o nome. Esse acolhimento, esse relacionar faz diferença. Quantas pessoas, ao decorrer da sua trajetória de cristão, você levou a Cristo? Quantas pessoas? Quantas pessoas tiveram a oportunidade de descer as águas batismais e olhar para o plenário como eu estou vendo aqui, e dizer: eu estou aqui porque ele me acolheu, porque ela me acolheu. Eu estou aqui porque ela pagou o preço, ela renunciou, ele renunciou seu tempo, às vezes sua família. Ele se dedicou, investiu em minha vida e Cristo me alcançou. Quantas pessoas você já levou a Cristo? A igreja dos meus sonhos, ela é apaixonada por almas. Ela não mede esforços. Dá uma rodadinha pelo bairro. Dá uma andada pelo bairro. Se não mexer com você, deixa eu te dar um alerta. Tem algo errado com o nosso cristianismo. As pessoas perdidas em seus delitos e pecados, destruídas pelo inimigo, elas têm que mexer comigo e com você. Mas a igreja dos meus sonhos, ela tem saudade uns dos outros. Filipenses capítulo 2, versículo 25. Nova tradução da linguagem de hoje. Também acho
que é preciso enviar a vocês o nosso irmão Epafrodito, meu companheiro de trabalho e de lutas, o qual vocês enviaram para me trazer a ajuda que eu precisava. Ele tem tido muitas saudades de todos vocês e tem andado muito preocupado por vocês terem sabido que ele estava doente. De fato, ele estava doente e quase morreu, mas Deus teve pena dele, não somente dele, mas também de mim, e assim evitou que eu tivesse uma tristeza ainda maior. Por isso, vou mandá-lo de volta a vocês o mais depressa possível, para que vocês sintam a alegria de vê-lo novamente e para que eu não fique preocupado. Portanto, recebam Epafrodito com toda alegria, como se recebesse o irmão no Senhor. Respeitem pessoas como ele, pois ele arriscou a sua vida e quase morreu por causa do trabalho de Cristo. Ele fez isso para me dar ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. A igreja dos meus sonhos tem saudade uns dos outros. Deixa eu te fazer uma pergunta, queridão. Você tem saudade do culto? Você tem saudade disso aqui, dessa reunião aqui? Você sente falta? Epafrodito estava em cima da cama. Ele foi levar uma oferta que a igreja levantou para o apóstolo Paulo. Chegando, ele adoece. E eu não vejo ele reclamar, estou doente. Eu falo assim, nossa, que saudade daquela igrejinha. Que saudade da minha igreja. Seu coração no dia de culto, sabe, ele acelera um pouco mais para rever o seu irmão. Quando seu irmão passa por aquela porta e entra para cá, como é que fica o seu coração? Ele se alegra. Você tem saudade dos irmãos que aqui congregam? Eles fazem falta na sua vida. A igreja dos meus sonhos tem saudade uns dos outros. A gente precisa ter saudade uns dos outros. A gente precisa começar a sentir falta uns dos outros aqui. A gente precisa, sabe, quando aquele irmão entrar por aquela porta, a gente precisa se aproximar e oferecer o calor humano, dizer assim, ei, como é bom ter você aqui. Aquele irmão que não veio hoje, quando acabar o culto, em nome de Jesus, pega o telefone e fala, irmão, nossa, mas eu olhei para o banco, o lugarzinho que você senta, porque cada um marca o seu lugar, toda a igreja é assim. Eu olhei para o banco, aquela cadeira, eu vi você lá, cara, mas estava vazia. Que saudade, que falta que você fez. A igreja dos meus sonhos, ela sente saudade uns dos outros. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sente saudade do seu pastor? Sente? Deixa eu te fazer uma pergunta, querido. Você sente saudade do corpo diaconal da igreja? Aquele irmão que cuida de você, que cuida do carro, da entrada enquanto está ali. Você sente saudade daquela irmã, sabe, que limpa, que zela da igreja? Você sente saudade daquela irmã que prepara o café? Isso é igreja. Para que tudo aqui, isso aqui funcione, eu tenho que sentir falta, saudade. A gente precisa, como igreja, estar mais próximo. Mas muitas vezes a igreja acorda quando alguém diz assim, eu estou pedindo carta para a igreja A ou para a igreja B. Ou, em alguns casos, a igreja acorda quando o pastor chega e fala, irmãos, recebi o convite de outra igreja e estou partindo. Deus me chamou para ir. Sinta saudades. Se aproxime, se relacione, chegue mais cedo, abrace, chore junto, louve junto, compartilhe experiência junto. Ei, a igreja dos meus sonhos, ela cuida uns dos outros. A igreja dos meus sonhos, ela é determinada a alcançar almas. A igreja dos meus sonhos, ela tem saudade uns dos outros. Mas aí talvez você diz assim, tá bom, Érico, essa é a igreja dos seus sonhos. Mas se você pudesse pastorear essa igreja, o que você diria a essa igreja? Eu não mudaria as palavras do apóstolo Paulo. Filipenses 3, 13 e 14. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém, uma coisa eu faço e esqueço disso.
aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida em Cristo, para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. A igreja dos meus sonhos, ela vive em novidade de vida. As pessoas não irão se encantar por Jesus se elas não perceberem que o Jesus que nós pregamos não transformou as nossas vidas. Vou repetir para você entender. As pessoas não irão se encantar por Jesus se elas não olharem para mim e para você e perceberem que de fato Jesus transformou as nossas vidas. Há muito tempo atrás, no interior, as pessoas foram ensinadas de que as pessoas deveriam olhar para Jesus, não deveriam olhar para a igreja, pelo contrário. As pessoas precisam conhecer Cristo sim, olhando para mim e para você. É a minha maneira de falar, é a minha maneira de sentir, a minha maneira de agir, é quem eu sou. É Cristo em mim e eu na cidade. É Cristo em você e você no bairro onde você está. É Cristo em você e você na família onde você está inserido. Certa vez fui conversar com algumas irmãs em um culto. E eu disse para elas assim, infelizmente, muitos dos vossos maridos ainda não se converteram, porque não viram Cristo em vocês. Elas assustaram, ficaram um pouquinho bravas comigo. Mas depois de um certo tempo, algumas deram o braço a torcer e disseram assim: pastor, obrigado, o senhor tinha razão. Quer trazer conversão à sua casa? Seus filhos vão precisar ver você de joelhos dobrados. Seu esposo vai precisar ver você de joelho dobrado. Vai precisar. Você vai ter que mudar o linguajar. Você vai ter que mudar a sua maneira de pensar, sentir, agir. Você vai ter que aprender muito do que é ser cristão de fato e renunciar muito de si mesmo. Porque não há cristianismo sem renúncia. Uma igreja encantadora, ela é uma igreja que vive em novidade de vida. Nós não podemos mais, queridos, sermos os mesmos cristãos do ano passado. Não pode mais. O seu pastor, o diácono, o irmão, ele não pode mais visitar a sua casa para dar os mesmos puxões de orelha, porque você cresceu, você amadureceu, você é um crente maduro, amém? Novidade de vida. Deixando as coisas que para trás ficaram. É novidade de vida. Concordo com alguns teólogos que tenho estudado. Um deles disse que o erro da nossa atualidade é que nós estamos facilitando a entrada das pessoas ao rol de membro da igreja. Está muito fácil. O evangelho se tornou muito fácil. O pecado já não é mais confrontado. As pessoas já não são mais desafiadas à mudança. E há um comodismo. O homem se tornou o centro. E o evangelho está sendo achingalhado por aí. A igreja dos sonhos, ela precisa abandonar os velhos hábitos. E pasme, todos nós temos um animalzinho de estimação, um pecadinho de estimação, que a gente insiste em passar a mão nele de vez em quando, alimentar o miserável de vez em quando. Nós temos. Não mudaria o conselho de Paulo a essa igreja. Filipenses 4, 6. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos em Cristo Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu querido, minha querida. A sua voz é conhecida nos céus? Você sabe o poder que tem a oração?
Você tem uma vida de oração? Não é aquela oração, sabe, Júlia, que você chega e, Senhor, obrigado pelo café da manhã. Senhor, obrigado pelo... Não. É aquele momento seu e Deus. Onde o celular é desligado. Onde a porta do quarto é fechada. Quanto tempo você investe em oração? A mente humana, ela não consegue se concentrar antes de 3 minutos. Não consegue. Em uma mensagem, em uma palestra que você for dar numa escola, ou você ganha o auditório nos 3 minutos primeiros, você perde ele. Em uma oração, o seu cérebro fica vagando entre as suas vontades, entre os seus desejos, nos 3 primeiros minutos. Você só consegue de fato se concentrar na oração depois de 3 minutos. Se abrir mesmo, rasgar o coração para Deus. Deixa eu te perguntar, queridão, como é que está a sua vida de oração? A igreja dos meus sonhos é uma igreja que a voz dela é conhecida nos céus. Se nós pegássemos uma cadeira e colocássemos aqui à frente, e abríssemos a oportunidade para você sair do seu local e vir à frente, contar respostas das suas orações, quanto tempo a gente ficaria aqui? Quanto tempo duraria o culto? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes seus filhos ouviram você orar e depois viram Deus responder? Quantas orações você fez audível em casa, que a sua esposa, que o seu esposo ouviu, e depois teve que voltar e dizer, mas você pediu há tão pouco tempo a Deus, a resposta já veio? Como é que está a sua voz? Ela é conhecida nos céus. A igreja dos meus sonhos é uma igreja de oração, que se dobra diante de Deus, que investe tempo em oração. Aprendi aos 42 anos, nesses 42 anos de vida, amados, que a saúde de uma igreja não se mede pela frequência aos cultos de domingo, mas se mede pela frequência dela aos cultos de oração e estudo bíblico. Uma igreja saudável é uma igreja que ama a oração. Os cultos mais importantes não são o de domingo à noite, se é que tem algum culto importante. Mas se eu pudesse te aconselhar a valorizar um culto, eu te diria, valorize o culto de oração. Se eu pudesse te aconselhar a valorizar o momento, eu te diria, valorize o seu momento de oração. Às vezes as pessoas entram no gabinete e dizem assim, Érico, como é que você consegue? Por quê? Entra um, sai outro, entra um, sai outro, entra um, sai outro. Como é que você faz para desabafar? Como é que você faz para estar saudável, física, emocionalmente, espiritualmente? A minha pergunta é, o que vocês fazem entre as 5 e as 6 da manhã? A grande maioria diz assim, eu estou dormindo. Eu respondo, geralmente eu estou orando. Quanto tempo você investe em oração? Mas deixa eu te dar uma notícia para te animar. Apesar de ser a igreja dos meus sonhos, ela não é perfeita. Não é. Filipenses 3,18. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu lhes dizia e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O que Paulo estava dizendo é que nessa igreja dos sonhos dele, tinha pessoas lá dentro que ainda não eram convertidas. Não era perfeita. Filipenses 4:2. Peço a Evódia e peço a Sintique, que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. 2 irmãs briguentas no meio da igreja. Não tem igreja perfeita. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente sonha e acha que a igreja dos nossos sonhos ela vai ser perfeita, do meu jeito, do jeito que eu quero.
E me impressiona, não é só aqui não. A gente veio agora, mesmo meio atrasado por causa do trânsito, a gente veio passando. Você passa, tem uma igreja aberta, 2, 3 pessoas. Você não anda 20 metros, tem outra igreja aberta, 2, 3 pessoas. Por quê? Ninguém tolera a igreja imperfeita. Todos querem a igreja perfeita e tem que ser do meu jeito. Eu não dei certo com o pastor aqui, eu vou para lá. Lá não deu certo, eu venho para cá. E fica, sai daqui, vai para lá, vem para cá, vem para lá. Ei, não tem igreja perfeita, meu querido. Não tem. Filipos, a igreja de Filipos, Paulo rasga o coração, mas lá no meio, 2 irmãs brigando. Pastor, era só Filipos? Não. A igreja de Corinto, Paulo investiu tempo naquela igreja, sabe? Uma igreja estratégica, tinha um porto ali, que se uma igreja, sabe, se fizesse fiel, pregando o evangelho, pessoas se converteriam, o evangelho se espalharia. Paulo foi estratégico em Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Grupinhos dentro da igreja. O que vocês acham que Paulo escreveu 1 Coríntios 13? Por que tem 1 Coríntios 11? Os irmãos não sabiam nem cear, iam para comer. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, sabe por que Paulo escreve? Para defender o seu apostolado, que tinha líderes lá dentro questionando a autoridade do apóstolo Paulo. Só essas 2? Não, deixa eu te citar mais uma. Pensa numa igreja complicada, Éfeso. Paulo está a caminho de Jerusalém, Atos 20, o texto que a pastorada gosta, né? Paulo está a caminho de Jerusalém. Ele entra em Éfeso? Não. Vou lá não. Vem cá todo mundo, deixamos os líderes e vem para Mileto. Atos 20, 29. Eu sei que depois da minha partida surgirão fora, não, dentro, no meio de vocês, lobos devoradores, que não pouparão o rebanho. Tem igreja perfeita? Se a igreja primitiva não era perfeita, por que você quer uma perfeita? Não tem, queridos. Você vai sair daqui, você vai para outra, você vai descobrir que lá tem problemas. O irmão que está em outra igreja vai sair de lá e vai vir para cá e vai descobrir que aqui também tem problemas. Se você for daquilo lá para Pocrane, você vai descobrir que Pocrane tem problema. Não tem igreja perfeita, queridos. Não tem. Mas algumas coisas eu aprendi. A imperfeição da noiva não me dá direito de criticá-la. Não me dá. A imperfeição da noiva não dá a mim, como pastor, como membro, como cristão, o direito de criticar e apedrejar. É a noiva do Cordeiro. Trate-a com respeito. Ela é imperfeita, mas ela é amada pelo Cordeiro. Ela pode não ser bela aos seus olhos, mas é bela aos olhos do Cristo que morreu por ela. Pensa numa igreja complexa. Corinto. Sabe como o apóstolo se dirige à igreja? 2 Coríntios 12, 15. Nova Almeida atualizada. Eu, de boa vontade, gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. Se eu os amo cada vez mais, será que vou ser amado cada vez menos? Não existe igreja perfeita, mas a igreja pode ser e deve ser a igreja dos seus sonhos, que ora, que se importam uns com os outros, que sente saudade de uns dos outros, que cuidam uns dos outros. Essa é a igreja. A pergunta que eu deixo aos irmãos nessa noite: encaram o desafio de ser igreja? Afirmo a vocês, queridos, não vai ser fácil. Será desafiador renunciar. Será desafiador sermos parecidos com Cristo. Será desafiador abrirmos mão de nós mesmos. Será desafiador abrirmos mão do nosso tempo, dos nossos desejos, para cuidarmos uns dos outros.
Mas a minha oração é que um dia, quando nós chegarmos diante do Pai, você olhe para o seu lado e diga: Senhor, aqui está a minha esposa, aqui está o meu esposo, aqui está o meu filho, aqui está a minha filha. Mas que você possa olhar para o lado e dizer: Senhor, esse aqui eu cuidei. Senhor, esse aqui chegou lá na igreja e estava todo maltrapilho. Eu investi tempo em oração. Eu investi tempo me aproximando, eu abri mão, eu renunciei, cuidei. Tá aqui, veio. A minha oração é que você chegue diante de Deus e Deus olhe para você e diga assim: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. O meu convite a você é sonhar com a igreja. Sonhar com esses bancos, com essas cadeiras lotadas. O meu convite a você é sair da sua rotina. É sentir saudade uns dos outros, é ter tempo para orar. É se tornar a igreja dos sonhos de todo e qualquer pastor. Se tornar a igreja irresistível. Esse é o meu convite a você. Deixa eu te alertar. Você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, é a resposta de Deus para este bairro. É você. É você. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, é a resposta de Deus para o seu vizinho da esquerda ou da direita. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, é a resposta de Deus para o seu marido incrédulo, para a sua esposa incrédula. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, é a resposta de Deus para o seu filho que está afastado. Não vai descer anjo do céu. É você que Deus vai usar. E esse é o meu convite a você nessa noite. Se voltar a Deus e permitir que Ele te use com poder e graça.